Oi, pessoal. Sou a professora Luana, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo porque muitos alunos estão relatando dificuldade de entender o que é para fazer na avaliação A1, né? Então eu trouxe aqui, né, algumas instruções que acredito possam ajudá-los, tá? Para começar, se alguém tá com dificuldade de acessar, né, a avaliação, a avaliação ela vai ser acessada na sala de aula da disciplina, tá? Então, nós temos aí todos esses links, avisos, fóruns, guias, calendário. E quando você chega na disciplina efetivamente, você tem a unidade 1, a unidade 2 e finalmente a A1. É muito importante que você já tenha estudado a unidade 1 e a unidade 2 antes de começar a executar a avaliação. Por quê? Os conceitos que você vai utilizar nessa avaliação, eles foram trabalhados aqui nessas unidades anteriores, unidade 1 e unidade 2. Você clica no link da avaliação e aí vai abrir essa página para você, né? Falando do tempo que você vai ter para fazer, né? Vai até o dia 28. É uma atividade dirigida, então não é uma prova. E aí, o que que acontece? Você pode entrar várias vezes nessa avaliação, porém, você só pode finalizar uma única vez. O que que isso significa? Quando você vier, né, aqui como eu já tinha entrado, tá como continuar prévia, mas para quem está entrando pela primeira vez, vai, né, aparecer ali o link de iniciar a avaliação. Quando você abrir, vai abrir essa página aqui. Essa página aqui tem as instruções, o passo a passo do que você precisa fazer. Estávamos com um problema no vídeo, mas ele já foi ajustado, tá? Então o vídeo está abrindo normalmente, então é possível assisti-lo. A primeira coisa que vocês vão fazer é assistir o vídeo, né, Coragem para Pedir Ajuda, de Bernardo Toro. Ele fala um pouquinho da importância, né, dos projetos socioambientais, da importância da educação ambiental. Então, é um excelente vídeo introdutório para essa atividade. Depois, vocês vão ler o texto Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Que texto é esse? Na verdade, é esse texto aqui, né, que é uma resolução do Ministério da Educação que está estabelecendo diretrizes curriculares para a educação ambiental. A nossa disciplina é educação socioambiental. Algumas coisas a gente precisa conhecer, né? Uma delas são essas diretrizes curriculares, ok? Então, é importante que vocês deem uma lida no documento, né? E principalmente que vocês se atentem aos princípios, que é o título 2, capítulo 1. Depois da leitura, vocês vão para a segunda etapa do trabalho. E isso pode ir sendo feito de hoje até o dia 28, tá? Não precisa parar e fazer no mesmo dia. Você pode ir fazendo devagar, tentando entender, tirar suas dúvidas, ok? Você vai para a segunda etapa. A segunda etapa é realizar uma pesquisa para escolher uma atividade socioambiental que foi desenvolvida na área educacional. Então, como é que você vai fazer isso aqui? O bom e velho Google, tá? Você vai para o Google e você vai procurar, né, no Google empresas que têm atividades socioambientais. Então, atividade socioambiental em empresas, né? Educação ambiental em empresas. Ou se você, por exemplo, é professor, tem contato com algum professor, um projeto que seja educacional, né? Um projeto de educação ambiental, ele é uma atividade socioambiental, né? Porque ele está relacionando a sociedade às questões do meio ambiente. Então, você vai procurar uma dessas ações e aí depois
Você vai relacionar essas ações a dois ou mais princípios nas diretrizes. Que princípios são esses? Os que eu falei, que estão aqui no capítulo 1, no título 2, capítulo 1, né? Então você tem aqui os princípios da educação ambiental. Totalidade como categoria de análise fundamental em formação, interdependência entre o meio natural, socioeconômico e cultural, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, vinculação entre ética, educação, trabalho, articulação na abordagem de uma perspectiva, respeito à pluralidade e à diversidade. Então, o que você vai fazer? A atividade que você encontrou, escolheu, gostou aqui para descrever, você vai ler o que foi realizado, né, por aquela instituição, por aquela empresa, por aquele grupo, e vai ver de acordo com qual, né, princípio ela está relacionada. Ah, é uma atividade que leva em consideração, né, a ética, a educação e o trabalho e as práticas sociais, né? Então, por exemplo, é uma empresa que está muito preocupada com a educação continuada dos seus funcionários. Então, é uma empresa que está buscando ali, através da educação ambiental, né, colocar os seus funcionários a par das, né, situações ambientais. Então, vocês vão fazer essa comparação. Uma vez que vocês façam essa comparação, né, vocês vão se preparar para elaborar um texto que explique tudo isso que vocês apuraram. Aonde vocês vão elaborar esse texto? Lá no início, quando você acessa o link da avaliação, tem também abaixo um modelo de avaliação, tá? Um modelo para elaboração. O modelo, quando você abrir, vai dar exatamente isso aí que está na tela, tá? É importante que depois que você fizer, você exclua, né, tudo que está em amarelo, porque o que está em amarelo é só para chamar atenção. Então, o que que você precisa fazer? Seguir exatamente esse modelo, porque ele já está com a formatação necessária, tá? O seu trabalho, ele não pode ter menos de 500 palavras. Como é que eu conto as palavras do meu trabalho? Eu marco, né, o meu texto e vou ver aqui embaixo quantas palavras vão aparecer, tá? É assim que eu sei. Eu vou criar um título. Esse título, ele pode ser baseado na atividade socioambiental que eu verifiquei, nos princípios, né? Eu vou criar um título, eu vou pensar, né, numa possibilidade de apresentar o meu trabalho, dar um título para ele de forma que quem vai ler entenda sobre o que eu pretendo falar, ok? E aí, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão colocar aqui a sua introdução, né? Como está dizendo aqui, o texto deve ter introdução, discussão, conclusão e referências. Então, você vai introduzir. O que que é a sua introdução? Você vai falar do projeto que você pesquisou, certo? Você pesquisou o projeto tal, 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 que faz, onde a empresa faz isso, faz aquilo, as ações são essas, são aquelas. E aí você vai dizer aqui dentro da introdução quais os princípios, né, das diretrizes da educação ambiental que esse projeto, a princípio, está, né, alinhado. E aí você parte para a sua discussão. Na sua discussão, você vai literalmente discutir, né, o que você colocou ali em cima. Então, olha, eu pesquisei esse projeto e esse projeto, segundo o que eu pude observar, está de acordo com essas diretrizes. E aí eu vou para a discussão. Por quê? O que que essa diretriz quer dizer? Essa diretriz faz relação a isso, isso e isso. E o projeto está dizendo, né, nesse ponto aqui do projeto, está dizendo exatamente essa questão, está sendo colocada exatamente essa questão. É por isso que, em um determinado momento, as instruções pedem para que você pesquise um artigo científico que auxilie na fundamentação, tá? Porque você vai precisar explicar o porquê você fez essa relação entre a atividade socioambiental e as diretrizes,
tá? Você não precisa pesquisar um único artigo, você pode pesquisar mais de um artigo. Mas aí, o que que é importante? Depois que você fizer a discussão, você vai fazer algumas considerações finais. O que que são as considerações finais? É você dizer assim, ó, olha, eu percebi que essa empresa realmente tem uma preocupação, né, muito grande com as questões socioambientais, mas que poderia ter feito algo a mais, ou, né, está cumprindo todas as diretrizes, o que eu acho incrível. Você vai colocar as suas opiniões, claro que da forma mais formal que for possível, e no final, o que você utilizar como referência, você vai colocar aqui. O que que é referência? O artigo que você pesquisou, o livro da disciplina que você estudou antes, e aí você lembra que estava escrito aquilo ali naquele livro, então na hora de fazer o trabalho você foi lá e pesquisou, né? Pode ser um único artigo, pode ser uma única referência, não tem problema, mas ela precisa ser colocada aqui, tá? Por fim, você vai vir até aqui, né? Vai adicionar o arquivo que você criou e finalizar a tentativa. Só quando você finaliza a tentativa é que você não consegue mais fazer nada, tá? Não consegue mais acessar a sua avaliação. Fora isso, você consegue entrar e sair, né, dessa página inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias para que você consiga fazer atividades. Para finalizar, tem alguns sites de busca aqui que vão ajudar vocês com, né, os artigos científicos. Então, só para vocês terem ideia, o Google Acadêmico, né, para quem nunca teve contato, é uma página do Google que é voltada para esse tipo de, né, de ação. Então, você vai colocar aqui educação ambiental, por exemplo, né? E aí ele vai abrir ali várias opções para você. Você tem o periódicos CAPES. O periódicos CAPES tem a maioria dos artigos em inglês, tá? Então, realmente, para quem não tem muita facilidade com a língua inglesa, é, não é a melhor opção para esse trabalho, tá? Você aqui também tem a opção de buscar o assunto, tá? E ele vai fazer uma pesquisa para você. Esse portal, ele leva a vários tipos de revista e nem todas as revistas são de acesso livre, algumas são pagas, tá? Então, talvez não seja a melhor opção para pesquisa nesse momento. Já o Cielo é uma página, inclusive, que vocês podem usar muito quando estiverem fazendo os TCCs de vocês, né? Porque é uma página para pesquisa de artigos acadêmicos de forma livre. E você tem várias línguas, né? Periódicos em várias línguas, inclusive português. Então, quando você coloca educação ambiental, né, ele vai disponibilizar para você ali uma série de possibilidades. E aí, você vai olhar de acordo com o título, dar uma lida no resumo, ver se tem a ver com o assunto que você está pesquisando. Ok, gente? Coloquei esse vídeo para ajudá-los. Espero que clareie aí para quem ainda está com um pouco de dificuldade. Mas, de qualquer maneira, eu estou à disposição no fórum de dúvida e por mensagem. Um beijo!